Ele não conhece nada, isso é ridículo, é patético. Em outras épocas da história do Brasil, você mais jovem, isso seria visto como ofensa. Os tempos contemporâneos sombrios, como diz o ministro Marco Aurélio Mello, tempos sombrios, aquele que disse que o Bolsonaro precisa usar uma mordaça, disse isso ontem, é uma espécie de Canibaldo, lá do filme, O Silêncio dos Inocentes, foi o que ele disse, o ministro Marco Aurélio Mello, não fui eu. São tempos sombrios, ele gosta muito de usar essa expressão, porque se fosse isso nos anos 50, teria manifestação de rua, porque é uma vergonha. Primeiro, quem ele conhece a família do Bolsonaro? Conversa fiada, isso é coisa patética. E o que interessa para nós que um presidente de qualquer país conheça a família do nosso presidente? O que interessa não é uma relação familiar, não é uma relação entre governos, é uma relação entre estados. A embaixada, o embaixador brasileiro representa os interesses do Estado brasileiro, não do governo e nem da família. Nós estamos dando um grande salto para trás, isso não existe. Basta entender um pouquinho de relações diplomáticas. E o que o presidente está falando é uma enorme bobagem. Acordo de livre comércio com o Brasil, teria um acordo de livre comércio supostamente com o Mercosul, não com o Brasil, isso é uma bobagem. Ele fala qualquer sandice, né? Não tem. Então, a grande questão, que isso daqui é uma vergonha, inclusive porque o filho dele, ao invés de estar estudando nos Estados Unidos, o Dudu surfistinha Bolsonaro, está pegando ondas lá na Indonésia. Continua, né? Aquele que mentiu para você, 1.800.000 eleitores no estado de São Paulo foram enganados e a Justiça Eleitoral de São Paulo está calada, com medo? É a pergunta que diria o Roberto Avalone, fazendo um ponto de interrogação citado hoje pelo nosso companheiro Milton Neves, né? A Justiça Eleitoral de São Paulo não sabe que ele não mora aqui? Que ele tem toda a sua vida social no Rio de Janeiro, portanto ele fraudou a eleição, né? E frauda os interesses do Estado de São Paulo. Esse mesmo senhor fraudador, quer ser embaixador do seu pai numa relação familiar. Vai ficar de joelhos ao imperialismo. E o que disse o pai dele ontem, nós noticiamos? Qual é o interesse? De pegar o subsolo brasileiro, as reservas indígenas e ter um melhor contato com investidores norte-americanos. Quer dizer, isso é impatriótico, é entregar o Brasil para o imperialismo americano, entregar as nossas riquezas. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E eu temo, e por isso que ele não é um oficial do Exército, né? Ele saiu com desonra do Exército, o Bolsonaro, porque a tradição do Exército brasileiro desde 1880 na República, para não voltarmos ao Império, é a defesa das riquezas naturais brasileiras. Vide a campanha pelo petróleo é nosso e a participação dos militares. É inacreditável encontrar um ex-militar que saiu com desonra depois de atentados terroristas em 1987 que ele estava querendo fazer, defender a entrega do nosso subsolo a uma potência estrangeira. Isso, no mínimo, é impatriótico.